boa tarde, seja bem-vinda ao Band Mulher. Hoje a gente traz um tema polêmico. Comigo aqui na nossa sala, doutora Cláudia Montenegro, que sempre ajuda a gente nos assuntos jurídicos, e doutora Rossana Rabelo, que é tarde. Elas vão falar comigo sobre aborto, é isso mesmo. Primeiramente, boa tarde às duas. Boa tarde. Doutora Rossana, é um tema polêmico e que, de certa forma, divide muitas opiniões. Realmente o aborto ele é um tema muito polêmico, porque em alguns países ele não é clandestino como no Brasil, né? Ele é aceito como método anticoncepcional, que aqui no nosso país não é aceito. E assim, a gente tem que estar muito consciente e orientar muito nossas pacientes dos riscos que elas podem vir a ter, provocando um abortamento. Né? Deixar para usar realmente o abortamento em último caso, quando for um risco de vida para a mãe, que é um aborto legal, ou quando for um feto incompatível com a vida, realmente deveria ser feito só nesses casos. E sim, usar métodos anticoncepcionais quando aquela pessoa não deseja engravidar. Doutora Cláudia, a doutora Rossana já tocou nesse assunto. Quais são os métodos, em quais casos é possível fazer esse aborto legal? Bem, Marina, no nosso Código Penal nós temos aí duas causas que são excludentes dessa criminalidade do aborto, né? A primeira, como a doutora Rossana falou aqui, é no caso de risco de vida para a mãe, né? Então, aí o médico sim vai estar autorizado a praticar o aborto. Em segundo lugar, para aquela gravidez resultante de estupro, né, que aí já vai envolver um outro direito da mulher, ou seja, ela não é obrigada a carregar no ventre e criar um filho que foi proveniente de uma violência. Né? Apesar disso, a gente sabe que os dados revelam que nem todos os casos de estupro as mulheres decidem fazer o aborto. Na verdade, a minoria, né, das pessoas resolvem isso daí. Então tem a terceira situação ainda, que é que a nossa jurisprudência já está se orientando nesse sentido, ou seja, a lei não diz expressamente, mas aqueles casos de má formação fetal, né? Aqueles casos que você verifica que o bebê não tem chance de sobreviver. Aí sim a justiça tem autorizado o aborto. Doutora Rossana, aqui no Brasil, como é crime, é proibido por lei, é muito comum ou é algo que os médicos não ficam sabendo ou já sabem quando de fato aconteceu? Não, normalmente, apesar de não ser autorizado, normalmente é uma coisa que é realizada com muita frequência pelas mulheres no Brasil. Muitas delas utilizam o abortamento como método anticoncepcional. Muitas não sabendo os riscos que isso pode advir para o futuro reprodutivo delas e para a própria saúde no momento, né, de ter provocado seu abortamento. Normalmente, quando a paciente chega após ter feito o abortamento provocado, ilegal, ou em clínicas clandestinas com profissionais que não são qualificados e adequadamente treinados para fazer o procedimento. Além disso, elas chegam às vezes tendo elas próprias usado medicamentos sozinhas em casa e chegam sangrando para que nós, vamos dizer, demos o socorro imediato. E esse socorro, nós obstetras e ginecologistas, damos aos pacientes. Normalmente, as pacientes que praticam o abortamento usando medicamento, elas precisam depois realizar uma curetagem uterina e é realizada no hospital pelo médico. E aí, nesse caso, quando se sabe que é um crime, o médico precisa resguardar essa situação, como sigilo médico mesmo, ou isso é comunicado para a polícia e para daí se ter uma investigação? Não, realmente é um sigilo médico, é como se fosse o confessionário de um padre. A gente tem o sigilo com a nossa paciente. Você não tem o direito, por você ser médico, de denunciar a sua paciente à polícia. Né? Se houver a denúncia, teria que ser uma denúncia feita por uma outra pessoa, ou um parente, ou o cônjuge, ou o parceiro da paciente, ou outra pessoa que vá denunciar. Mas nós, médicos, não. Nós temos a obrigação, na verdade, de dar assistência à nossa paciente para evitar as complicações que podem advir desse ato. A gente fala já com a doutora Cláudia sobre isso, sobre as denúncias, mas eu queria saber quais de fato são esses riscos para a mulher. Porque a gente fala em riscos e fica muito amplo. Né? Vamos falar direto com a telespectadora. Quais os riscos de um aborto? O abortamento provocado, principalmente aquele realizado em clínicas que não são legalizadas, né, em clínicas clandestinas, ele pode levar a vários riscos para a saúde. Dentre eles, infecção uterina,
e morte por essa infecção, que a gente chama de morte materna, também é considerado morte materna. Pode levar a hemorragias e também morte por hemorragia, se não for dada assistência adequada e no momento certo. Pode levar também a sinéquias uterinas por curetagens repetidas. Sinéquia é uma aderência dentro da cavidade do útero que impede essa mulher no futuro de engravidar e pode causar alterações menstruais. Além disso, ela pode dar infecção pélvica nas trompas, que é onde a mulher engravida, né, que encontra o óvulo com o espermatozoide, e com essa infecção pode causar uma esterilidade, quer dizer, uma dificuldade para essa paciente engravidar novamente. Então, existem inúmeras complicações e riscos que podem advir de um abortamento provocado de uma maneira inadequada. Doutora Cláudia, legalmente, já que o médico não pode passar essa informação para a polícia, é de certa forma muito difícil para a polícia investigar. Isso, Marina. Daí vem a dificuldade, né, de se proceder a uma investigação mais apurada desses crimes. Na verdade, muito poucos abortos são realmente levados a efeito, né, e as pessoas são penalizadas. Lembrando aí que nós temos três figuras, né, legais de aborto. A primeira é com consentimento da gestante, mas não é ela que pratica. Aí a pena nós temos que até 4 anos de prisão. O abortamento também feito por ela própria, e aí ela pode ser penalizada com até 3 anos de reclusão. E aquele abortamento feito por uma terceira pessoa, que vai poder ficar presa até 10 anos. Né? Lembrando que todos esses casos, essa pena, essas penalidades podem ser aumentadas de 1/3 se resultar lesão corporal grave, ou podem ser aplicadas em dobro se resultar morte. Né? Mas assim, o grande questionamento fica nessa situação, como proceder para investigar de uma maneira mais efetiva e como punir se existe toda essa dificuldade, né, de denúncias e etc. A gente tem o trailer do documentário O Aborto dos Outros e eu queria convidá-las para a gente assistir. A descriminalização do abortamento resolve? A pergunta é outra. A criminalização está resolvendo? Você tem 13 anos, né? Você já teve relacionamento sexual? Nunca. Eu fui estuprada. Cada vez que eu olhar para essa criança, como que não vai ser? Eu procurei uma mãe de anjo. Daí ela coloca uma colher lá e um líquido lá dentro do útero da gente. Aí no outro dia sai o feto. Sempre ficou que o aborto, sabe? Nunca imaginei na minha vida que ia passar por uma situação dessa. Nunca. É uma doença multicística e uma acrania ao mesmo tempo. Dificilmente passaria de um dia a sobrevida dessa criança. Nós, como médicos, não induzimos a paciente à interrupção. É sempre uma escolha dela. Como é que nós vamos evitar que uma mulher não faça o abortamento diante de uma gravidez indesejada? De uma coisa eu sei. Com o sistema penal nós não vamos evitar. Se eu pegar seu filho agora, você pergunta pra mim, você ia tirar? Ia tirar. Culpa de ter feito aborto eu nunca tive. Porque se for pecado, Deus há de me perdoar. E aí traz um lado que de certa forma impressiona, que muitas delas são religiosas e acreditam em Deus. Né? Falta informação, doutora Rossana, falta informação de que não só é crime, mas que isso pode afetar a mulher, de que é uma vida sim de fato que está dentro dela. Realmente muitas pessoas não entendem, não compreendem que a vida existe em algumas teorias a partir do momento que o embrião se forma com o encontro do óvulo do espermatozoide. Já existem outras teorias que dizem que a vida realmente existe quando há a formação do coraçãozinho batendo. Mas esse coraçãozinho ele bate muito cedo, entre 5 e 6 semanas de gestação, isso quer dizer 15 dias de atraso menstrual, esse coraçãozinho já está lá batendo e aí já tem uma vida totalmente formada só para se desenvolver durante a gravidez. Então, muitas delas estão achando que não estão
tirando uma vida. Mas sim, elas estão tirando uma vida, porque ali já tem um coração batendo, já tem uma criança que está para nascer com tudo pronto, só vai crescer. Todos os órgãos já foram selecionados para se desenvolver, com certeza, nessa fase. Eu acho que o que falta realmente é a informação desde a nossa adolescência. O aconselhamento familiar, da própria mãe, da escola, sobre o planejamento familiar, como é importante fazer o planejamento familiar. A mulher hoje ela pode ter os filhos que ela quiser, na idade que ela quiser, no momento que ela quiser. É só ela se programar para isso e procurar um ginecologista para lhe dar todas as orientações de como evitar uma gestação indesejada. Não faltam métodos anticoncepcionais. Com certeza não faltam métodos anticoncepcionais. A medicina moderna oferece a gente muitas opções de anticoncepcionais de muito boa qualidade, vários tipos de DIUs, anéis vaginais, adesivos, implantes e aí por diante, que a gente só pode abrir mão em vários casos para que essas mulheres só engravidem realmente quando elas queiram e desejam. Doutora Cláudia, num caso desse, de um aborto, já que a doutora Rossana disse que a partir de 15 dias de atraso menstrual a gente já tem o coraçãozinho da criança batendo, isso pode ser considerado infanticídio também? Marina, aí nós temos duas figuras legais e penais diferentes, né? O aborto é a interrupção da gravidez, na verdade, enquanto que o infanticídio ocorre no momento do parto ou logo após o parto. É aquele crime em que a mãe mata a criança, né, nesse momento, é levada por um estado chamado puerperal, que é um estado de alteração psicológica que ela sofre, né? Então, são dois crimes aí diferentes. Distintos. Mas aí eu queria também lembrar aqui, complementando o que a doutora Rossana falou, que realmente já é uma vida, né? A partir da concepção, pelo menos à luz do direito, nosso ordenamento jurídico, ele fala o quê? Que já estão assegurados direitos para aquela vida, né? Então, não envolve apenas o direito da mulher em relação ao seu próprio corpo, mas é uma vida que está se formando ali. Então, esse embrião já é sujeito de direitos, né? A lei fala que chama ele de nascituro, que é aquele que está para nascer, e diz que ele já tem uma expectativa de direito que vai se confirmar com o nascimento com vida. Eu vou pedir licença a vocês rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo comercial. E no próximo bloco, doutora Rossana, eu queria falar um pouquinho desse aborto natural, que não é provocado, que a mulher muitas vezes não o deseja, né, na grande maioria dos casos. A gente vai sim para um rápido intervalo comercial e volta em 2 minutinhos.